Fala para nós sobre essa placa decorativa maravilhosa, lembrando-nos da fé. Vamos falar da fé. Primeiro eu quero agradecer estar aqui novamente com você, a todas as minhas alunas que estão aí do outro lado, muito obrigada. E vamos falar um pouquinho da fé, que é o mais importante que tem na nossa vida. Sem a fé, nós não somos nada. Então, do outro lado, pare um minutinho do seu dia e ore, agradeça a Deus por todas as bênçãos, porque esse momento já é uma bênção. Isso é verdade. A gente tem que saber reconhecer as bênçãos na nossa vida, né? Sim. Então, eu vou vir com uma estamparia muito fácil. Como eu preparei? Ela tá clarinha assim, porque eu usei goma laca indiana, todinha ela. Deve passar sempre a goma laca antes? Então, essa técnica, eu uso goma laca indiana, mas eu poderia estar usando uma base acrílica, eu poderia usar a goma laca normal, entendeu? Mas aqui eu vou usar a goma laca indiana. Então, eu passei em toda a placa, ela deu uma leve escurecida, é isso que eu quero. Por quê? Eu vou trabalhar com betume. Então, eu deixei aqui o betume na cor tabaco. Vou pegar uma buchinha, vou dar uma umedecida nela aqui, ó, só na pontinha, bem pouquinho. E aí eu vou puxar. Essa técnica, gente, é bem facinha, porque é para você mesmo fazer em casa. Eu acho que eu vou sujar, então peraí, eu vou trocar aqui. De sujar o balcão? Não se preocupa. É sujar aqui. Não fica tranquila, depois a gente lixa, ele já tá todo sujo. Não tem muito mais o que fazer aí de sujeira, de tinta. Então, ó, do lado amarelo, você vai, ó, puxar, ó. É esse efeito que eu quero, parecendo madeira. Ó, vai ficar uma partes mais escuras e outras mais claras. Eu não coloquei muita água na buchinha, tá? Porque eu não quero água, eu quero realmente betume na placa. E você pode vir subindo, porque como é pouquinha tinta, ó, eu consigo subir novamente. Fica lindo, hein? Fica. Olha que lindo. Aqui eu também vou fazer, ó. Nesse meinho. Nesse meinho. Ah, uma dica. Quando você colocar a fita crepe, você pega uma borracha e faça isso, ó. Porque na hora que eu tirar a minha fita crepe, ela não tá borrada embaixo. Ah, você disse para poder grudar bem. Ela fica bem firme aqui, que você pode passar com buchinha, com pincel, o que você quiser, que não borra embaixo. Ó. E aí você puxa num traço único depois no final, para não ficar marca de começo e fim da buchinha, isso, né? Eu não gosto dessas paradinhas, porque tá vendo? Fica parecendo uns nozinhos. Eu gosto dela inteira, então eu puxo inteiro. Ok. Aí, ó, eu vou colocar mais um pedacinho aqui de fita que eu não coloquei, porque eu queria colocar aqui na hora. Um pouquinho mais fino. Ó, você coloca aqui. Passa o lápis. E aí, ó, é isso mesmo. E vem aqui, ó, e faça isso. Passa o lápis aqui, ó, tá vendo como levanta? Então, seria como se fosse o pincel, a buchinha. Então, é legal você passar. Aqui eu já tinha passado, então não tem problema. Com a mesma buchinha, eu vou virar do outro lado. Aqui é Metal Colors, é uma cor cintilante, na cor verde musgo. Eu vou fazer também uma listra aqui, ó. Eu dou essa paradinha para depositar bem e agora eu venho e puxo todinha. Somente uma demão. E agora eu vou tirar aqui. Olha lá. Retinho, certinho. Não borra nada. O importante é isso, é não borrar. Porque se borrar, estraga todo o trabalho. E ela vai ficar clarinha mesmo, essa parte. Vou pegar aqui um pedacinho. Olha lá, gente, não borra.
E é isso que eu quero. Agora, você vai utilizar o stencil que você tiver na sua casa, tá? Não precisa comprar, não precisa ser igual ao meu, tanto que eu trouxe um outro modelo também aqui, parecendo azulejo. Então, eu vou usar esse meio aqui do meu stencil. Então, eu vou posicionar ele aqui no meio. Por que que eu vou começar no meio? Para poder o desenho ficar harmônico, senão fica meio quebrado, fica feio, né? Vou prender. Aí a gente vai pegar um pituá. O pituá, o que que eu faço? Eu ponho uma gotinha de água aqui, ó. O meu pincel já tá até sujo. E faço aqui, ó. Por quê? Eu quero hidratar essa pontinha do meu pincel. Vou pegar o betume que eu utilizei. Vou fazer movimentos circulares. Sempre eu vou tirar o excesso no pano. E aí eu venho aqui, ó, fazendo um movimento circular. Eu vou segurar, porque Você tem experiência. Quem não tem experiência de usar stencil, é bom que prenda todos os lados, né, sim, Rosana? Ó, se a pessoa nunca trabalhou com stencil, a primeira coisa que ela vai fazer, foi até bom você falar, que aí a gente mostra, né, eu acho pessoal. legal. Porque tem algumas pessoas que pensam, ah, mas o meu borrou. Deixa eu tirar daqui pra você. Tá. O meu borrou. Ó, mas é porque não prendeu direito o stencil. Pode prender todos os lados. Mesmo aqui em cima, nesses vãos, ele acaba prendendo, tá? E aí, ó, movimento circular, tiro o excesso e venho aqui fazendo movimento, ó. Bem fácil de fazer, não precisa ser muito forte, porque senão acaba borrando. Se você for aqui, ó, no pratinho, pegar a tinta, fez isso e vier aqui, borra. Sempre tem que vir, toda vez tirar o excesso aqui no paninho e depois você vem para a madeira. E bem leve também, né? E bem leve. Ah, mas eu tenho a mão pesada. Não tem problema, é só você não apertar o pincel. Porque o que deixa a mão pesada é você apertar. Então você vai de leve. E é treino também, não é, Rô? Sim, é que para pintar com stencil, Rita, é muito mais fácil do que a mão livre. Principalmente para quem está começando, faça em stencil, porque também é muito gostoso. Você já vê o resultado mais rápido, né? Ó, então agora eu vou tirar. Ai, que lindo! Tá? Então, ó, ele não borra, porque tá bem clarinho. Então, eu já vou posicionar aqui, ó, na direção desse coraçãozinho, né? Tirar o excesso. Ah, tá fazendo uma continuidade do... Isso, por isso que eu comecei no meio. Porque se você começa aqui na ponta, o desenho fica quebrado. Verdade. Então, deixa o quebrado para as pontas, que fica mais bonito. Verdade, gostei da ideia. Tá? Então, quando você tiver um stencil pequeno, que você não sabe por onde começar, comece sempre pelo centro. E aí depois você vai para as bordas, porque aí você não erra. O desenho fica muito mais bonito. E tá bonito mesmo. E você levando a outra metade para lá, ela vai esticando a composição. O que era um quadrado ficou praticamente retangular. Isso. E você estica a composição e ela fica mais harmônica, né, também. Ó. Olha, e preencheu todo aquele o desenho vazio, né, que estava antes de você fazer. Olha que lindo! Tá, Dá a então... impressão que o stencil é grande assim. Olha e aí. não é. E não é. Então, isso Verdade. também fica... Ah, mas e se fosse esse? Eu faria da mesma forma. Eu faria a minha composição no centro e ia aumentando as bordas, tá?
Agora eu vou dar uma dica para vocês, e vou fazer também para vocês verem. Eu trouxe a plaquinha Fé. E eu trabalhei com uma tinta PVA e também com a tinta cintilante. E aí, como que trabalha com essas duas tintas? A primeira demão eu passo a PVA, normal. Na segunda, aqui eu coloquei a PVA na cor camurça e aqui eu coloquei a cor baunilha cintilante. Se você ver, tem um leve brilho. Não sei se vocês conseguem ver. Não dá para ver. Tem um levezinho de brilho. Um glitter bem delicado. Então, ó, eu vou trabalhar com o meu olhinho com as duas cores, ó. Vou preencher aqui, ó. E vou mesclar as duas cores. E aí, eu vou vir aqui, ó. Fazendo a palavra fé. Fica uma mescla suave, né? Fica bem suave. Às vezes você nem percebe que tá mesclado. E eu coloquei o camurça, que é mais forte. Ó, e aqui eu venho mais camurça e aqui também. E puxo o baunilha mais nas pontas aqui em cima. Tá? Então ele fica bem suave mesmo. Aqui em volta do fé, eu vou colocar o betume. Eu vou cobrir aqui, ó. Não vai borrar porque é pouquinha tinta. Vou tirar daqui, ó. Protegendo. Vou proteger, porque eu já pintei e eu não quero que borre. Ó. E aí vou voltar com a buchinha. Poderia fazer isso com pincel, com rolinho. E aí eu vou, ó, vou de batidinha toda a volta. Por isso que é importante colocar a fita. Peraí, deixa eu tirar daqui que ficou, ó. E você vem batendo também com o lado amarelo. Vou sujar seu balcão. Mesmo lado, não tem problema. O mais, assim, ó, usando a mesma buchinha, com um pouquinho mais só do que você fez do lado de lá? Isso, na mesma quantidade? É porque quando você bate, você une um pouco mais a tinta. Ah, entendi. Eu achei que tinha mais um pouco de tinta. Não, é a mesma quantidade, ó. E o batidinho também dá um efeito bem bonito. Eu posso fazer esse efeito e colocar vários, vamos supor, eu quisesse colocar um pouquinho de verde aqui, eu poderia. Nesse caso aqui não, eu vou deixar rústico, mas poderia colocar também. Ó, fechei aqui e aí eu tiro a fita. Ó. Aqui ficou sem, então eu volto aqui, ó. Ah, onde tinha encostou a fita. É, encostou a fita. Agora é só um retoquezinho também, né? É. Aí a gente vai posicionar aqui em cima. Tá? Posicionei. Aí aqui eu trouxe várias flores de madeira, que é de MDF. E aí eu quero fazer pelo menos uma. Vamos supor, é que eu achei que eu tinha pintado. Acho que a pintada eu coloquei lá. Vamos supor que isso aqui tivesse pintado. O que que eu faço? Eu pego um stencil pequenininho, coloco aqui no meu centro para dar esse acabamento. E venho com o meu pituá com o betume e faço isso, ó. Poderia ser verde, por exemplo? Poderia, a cor que você quiser. Ó. E faço um movimento circular, ó. Quando eu tirar, até assim, gente, olha que bonito que fica. Tá lindo, lindo. Tá? Então, assim, você tem uma flor de MDF, não sabe o que fazer com ela, coloque um stencil com betume que vai ficar lindo, até no cru. Aqui, meu coraçãozinho. Eu peguei um retalhozinho de tecido, xadrez, passei cola branca, colei, lixei as pontinhas, passei cola em cima
e fiz um coraçãozinho xadrez. Ficou tão charmoso. E para colar a renda, vamos lá, eu vou tirar um pedacinho aqui para vocês entenderem. Ó, eu passo cola branca aqui embaixo, tá? Onde eu vou posicionar a renda. E aí eu faço assim, ó, eu dou dobrinhas. Essas dobrinhas eu venho com fita crepe e vou colocando em cima. Depois que você passou na cola. Depois que eu colei. Então embaixo vai estar a cola branca e a renda e depois a fita. Por que que eu faço isso? Porque depois fica muito mais fácil para me colar. Se eu tiver direto na madeira para colar lá, às vezes demora um pouco mais, até para secar a renda. Assim não tem problema, ela seca mais rápido e não tem problema. Aí o que que eu faço? Eu peguei aqui um barbantinho de malha, fiz um lacinho e aí a gente vai organizar isso. Então eu quero colocar a flor rosa, eu quero colocar a flor azul por baixo, vou colocar essa amarela aqui, ó. Eu vou fazer um composê de cores. Vou utilizar o meu laço e vou colocar o coração. E aí eu encerro a minha placa. Mas eu quero explicar uma coisa. Tá vendo que esse meu suplá aqui tá cheio de furinho? O que que eu vou fazer com isso? Eu não posso deixar uma placa assim. Eu tenho que dar um acabamento. E é isso que eu quero explicar para vocês. Eu trouxe aqui um rolo de fio de malha. O mesmo do lacinho que você fez. Do mesma cor do lacinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou pegar um pedacinho de fita crepe, vou colocar aqui na ponta, ó. Por que que eu vou colocar aqui? Para facilitar a minha passagem dele nesses furos. Deixando ele mais durinho. Deixando ele mais durinho. Que nem cadarço de tênis. Isso. Ó, e aí você vai imaginar, por onde eu vou começar? Eu não coloquei as flores aqui, então eu vou começar mais ou menos aqui ou aqui. Porque o meu lacinho não vai ficar aqui, ó. Então é para quê? Para depois eu dar um outro laço aqui. Então eu venho. Então, tudo tem que ser calculado, pensado antes de começar a fazer. Sim. Ó. Então eu venho aqui, ó. E vou passar nos furinhos, ó. Como se eu estivesse costurando. E a gente vê na peça pronta que você deu a volta todinha em todos os buraquinhos. Entra em um, sai em outro. E aí vai facilitar. Ó, é mais fácil. Ah, uma outra coisa, arrume. Porque quando você vai, conforme você vai colocando, às vezes ele vira. Então não deixa assim, ó, arruma ele. Deixa ele na posição certinha. Quer ver, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Ele vira, ó. Então você arruma, ó. Coloca esse viradinho pra dentro. Ó, tá vendo como que ele fica aqui do lado do avesso? Que é a dobra do fio da malha. É. E a parte lisa você põe pra cima. E a parte lisa eu ponho pra cima. Tá? Perfeito! Bem simples. Tá aí o trabalho da Rosana Santana. Esse, a gente vai pegar esta peça agora para ela mostrar de pertinho como fica depois de pronta, né? Olha aí, quando tá vendo? Fica toda certinho, ó, toda a volta tá com o fio para cima. E no avesso tá aqui, ó, o viradinho. Aqui eu já deixei uma mensagem. Por que será, hein, gente? Por que você acha que a Rosana Santana escreveu obrigada pelo carinho, abraços, Deus abençoe, né? Como ela colocou aqui nessa placa. Pode contar, Rô. Porque eu vou deixar essa placa para sorteio, que a pessoa que receber, receba com muito amor e carinho, porque ela foi preparada assim. E a gente tem que levar amor para as pessoas, fé, oração sempre. Se você parar 1 minuto do seu dia para orar, você não está perdendo seu tempo, você está ganhando, você está perto de Deus.